Graça e paz. Todos os caminhos levam a Deus? Às vezes podemos pensar que num planeta como o nosso, redondo, pelo menos dois caminhos vão levar ao mesmo lugar. Se rumarmos ao norte, daremos a volta ao planeta e chegaremos novamente de onde saímos, pelo sul, ou vice-versa. Da mesma forma, do leste para o oeste, a questão é, diferentes métodos são motivados por diferentes razões e levarão a diferentes resultados. O Salmo o primeiro dos 150 salmos, vão nos dizer que a polarização não é algo novo e mais, é algo eterno. A questão é, estamos do lado que vai ter um melhor destino, que vai ter um melhor resultado diante de Deus? Atente para a leitura do Salmo 1 e verifique se você está do melhor lado, se você tem tomado a posição mais adequada nesses dias de tanto partidarismo, de tantas divisões, de tantos extremos, de tanta polarização. Salmo 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Deus Altíssimo, fala ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento com Teu Santo Espírito e usa a minha vida, Pai, para expor com graça, com poder, com fidelidade a Tua palavra, de modo que com a clareza dos Teus ensinamentos possamos tomar uma posição que seja a melhor espiritualmente falando e com garantias de um destino eterno tão desejado, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse salmo apresenta a comparação entre dois grupos de pessoas, entre duas modalidades de pessoas que terão destinos absolutamente distintos, resultados absolutamente distintos na sua vida, obviamente porque adotaram uma forma de vida diferente. É absurdo esperar de causas diferentes efeitos diferentes. Causas iguais promovem efeitos iguais. Causas diferentes não promovem efeitos iguais. E é o que esse salmo apresenta do ponto de vista espiritual. O relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual. Deus é espírito. Diz o próprio Senhor Jesus Cristo que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a postura espiritual que vai ser revelada nesse corpo físico, nessa nossa forma física, identifica como estamos diante desse Deus. Muitas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, e eu até concordo com elas. E elas dizem isso de uma forma extremamente tranquila, como se tanto faz o modo como você vive diante de Deus. E quando alguma pessoa me diz, olha, todos os caminhos levam a Deus, eu pergunto para ela assim, isso não te preocupa? Não te preocupa que um dia você vai estar diante de Deus e vai receber de Deus
algo coerente, condizente, proporcional com o caminho que você escolheu para se chegar até ele? Esse Salmo número 1 vai nos chamar a atenção sobre isso. Em primeiro lugar, versículos 1 a 3, ele vai falar de alguém que escolheu o melhor caminho. Escolheu o caminho da bem-aventurança, de ser bem-sucedido, o caminho do sucesso, mas não apenas um sucesso físico, material, um sucesso no seu relacionamento com Deus. É aquele que consegue ter realização plena e completa diante de Deus, experimentar o que há de melhor da parte de Deus. E ele vai falar que esse homem bem-aventurado, que experimenta o shalom de Deus, a paz, a harmonia, toda a plenitude que vem da presença de Deus, esse homem, ele tem um procedimento distinto, ele tem uma motivação distinta e, portanto, ele alcança resultados incomparáveis, resultados com efeitos eternos. O primeiro versículo vai falar do procedimento, como é que vive esse homem bem-aventurado, esse homem que em tudo é bem-sucedido. O versículo 1 vai apresentar aquilo que na poesia hebraica é caracterizada como um paralelismo. Em 3 linhas ele vai evoluindo sobre o procedimento de vida desse homem. Em primeiro lugar, ele diz que não anda. No segundo lugar, ele vai se dizer que ele não se detém, ou seja, ele não interrompe a sua caminhada de determinado modo, e muito menos ele se assenta, como que estabelecendo um ponto de parada, um tempo de parada maior na sua caminhada. É apresentada a vida desse homem como uma caminhada, e uma caminhada bem orientada. Diz no versículo 1, ele não anda no conselho dos ímpios. O ímpio é aquele que não tem um relacionamento com Deus, ou pelo menos aquele que não se relaciona adequadamente com Deus, não se relaciona em aliança com Deus, não se relaciona de uma forma agradável com Deus. O ímpio é o sem piedade, é o impiedoso. Então o ímpio, ele dá conselhos e diz que esse homem bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele é bem orientado. Alguns de nós já devem ter passado pela experiência de estar desorientado em alguma rota, em algum caminho, e pedir orientação para alguém que não é honesto, para alguém que não tem compromisso com a verdade. E esse alguém não transmite as informações mais claras, as informações mais precisas, e isso atrapalha a nossa caminhada e pode nos levar até a caminhos desagradáveis, caminhos indesejáveis. Então esse homem bem-sucedido, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não ouve aquilo que as pessoas que não têm relacionamento com Deus instruem, aconselham, indicam. E isso é um conselho antigo. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 1, mas nós sabemos que grande parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão, filho do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, homem com um relacionamento com Deus incomparável. E o capítulo 4 do livro de Provérbios vai nos dizer que esse conselho é um conselho de pai para filho, o conselho de não seguir as instruções dos homens que não têm um relacionamento com Deus. Livro de Provérbios capítulo 4, versículos 1 a 4 diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração com as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Versículos 13 a 21 de Provérbios 4 vão dizer: retenha a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele,
desvia dele e passe de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque o homem, o pão da impiedade, comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em quem tropeçam. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Portanto, esse conselho de pai para filho é exatamente o conselho que aquele homem bem-sucedido recebeu e seguiu, não dando ouvido aos perversos, não dando ouvido a homens que não têm um relacionamento com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo também advertiu que existiam dois caminhos. Um caminho largo, que leva para uma porta larga, mas que ao final é caminho de perdição, e o outro caminho mais estreito, mais restrito, com limites, mais difícil de se enquadrar, mas que é onde leva para a porta estreita, que segundo Jesus Cristo, em Mateus 7, 13 e 14, dá acesso à vida eterna. Portanto, o homem que quer ser bem-sucedido, ele está andando, mas não segundo o caminho dos ímpios. O apóstolo Paulo também usa essa expressão de não andar de um modo e mudar a rota e andar de uma outra forma. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o conselho dos ímpios. A vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Paulo está falando, não andem segundo o conselho daqueles que desconhecem a Deus, que estão longe de Deus. Não siga essas instruções. E que por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de coração, os quais têm se tornado insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E ele segue listando essas impurezas, mostrando como as pessoas desperdiçam a sua vida andando num caminho aconselhados, instruídos por homens, por pessoas que não têm comunhão com Deus, homens ímpios, homens impiedosos, homens que não têm conhecimento de Deus. Queridos, isso é muito sério. E o apóstolo Paulo vai dizer na mesma carta aos Efésios, andai em amor. Andai em amor também como Cristo nos amou. Ou seja, a caminhada sábia, ela tem um referencial, que é o Senhor Jesus Cristo, o modelo, o exemplo que ele nos deixou. No próprio capítulo 5 de Efésios, Paulo vai dizer assim, no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A vida de um homem que busca ser bem-sucedido não pode andar por qualquer caminho. Ele tem que ser criterioso, ele não pode ser instruído por qualquer um. E aí uma primeira pergunta deve ser feita ao meu coração e ao teu coração. Quem tem aconselhado a tua caminhada? A quem você tem ouvido nas suas tomadas de decisões? Eu sigo determinado canal de televisão. Eu sigo determinado jornal. Eu sigo determinado apresentador. Eu sigo determinado professor, especialista, mestre, doutor, etc. Tem gente muito boa nas várias mídias, nas várias academias, mas todos eles têm relacionamento com Deus? Todos eles têm compromisso de promover a palavra de Deus, de fazer o evangelho do Senhor ser conhecido e abraçado? Ou você tem seguido gente ímpia, gente que é alheia a Deus,
gente que não quer a mínima aliança com Deus. Quem tem sido seus conselheiros? Quem tem aconselhado seus filhos na escola? Quem tem sido os formadores de opinião na tua vida? Veja como andais, não ande como nécio. O bem-aventurado, o bem-sucedido, ele não anda qualquer caminho. Ele não anda o caminho que foi aconselhado pelos ímpios. E muito menos ele se detém, muito menos ele para no caminho dos pecadores. Versículo 1 diz, ele não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém, ele não para, ele não perde tempo no caminho dos pecadores. E muitos de nós têm que se lembrar que o primeiro pecador que você conheceu na história da sua vida foi você mesmo. Todos nós somos pecadores. E todos nós pecamos diante de Deus. E todos nós andamos por caminhos de pecadores. Por isso, o nosso Senhor Jesus, quando ele está se apresentando aos seus seguidores, ele diz, todo aquele que quiser vir após mim e me seguir, negue-se a si mesmo. É necessário negar essa tendência de pecadores que temos a andar por caminhos de pecados. Hoje, falar em pecado não é algo muito benquisto, bem desejado, não é politicamente correto, as pessoas só querem ouvir palavras agradáveis, as pessoas não querem ouvir que precisam se corrigir, precisam se moldar, precisam transformar-se, mas essa é a verdade segundo as Escrituras. Existem pecadores e nós somos pecadores. Antes de pregar a palavra do Senhor para qualquer um, você precisa aplicá-la a você e reconhecer que você precisa tomar cuidado. Eu e você precisamos ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus quando ele diz, negue-se a si mesmo. Eu quero ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38, onde nós lemos, Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. A atitude que tomamos no caminho dos pecadores vai determinar aonde chegaremos na eternidade. Por isso, o bem-aventurado homem não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém. Ele não para numa rota de pecadores. Nós, quando percebemos que estamos andando por caminhos de quebra de mandamentos do Senhor, de práticas de pecado, como disse aqui, geração adúltera e pecadora, quando estamos olhando para alguma situação de pecado, de adultério, de mentira, de roubo, de inveja, de desonra dos mais velhos, de desonrar as autoridades, nós devemos parar e dizer, não, aqui não é o ponto onde eu devo ficar e mudar a rota. Por isso, o homem bem-aventurado, o homem bem-sucedido, não se detém no caminho dos pecadores, muito menos se assenta, como quem chegou para ficar, como quem encontrou o seu lugar, como quem se sente confortável, ele não se assenta onde? À roda dos escarnecedores. E quem são os escarnecedores? Quem são os escarnecedores? Queridos, os escarnecedores não são apenas aqueles que estão se embriagando, não são apenas aqueles que estão se prostituindo, não são aqueles que estão na corrupção, enchendo os seus bolsos com riquezas mal adquiridas. Os escarnecedores às vezes são líderes religiosos que estão liderando verdadeiros rebanhos para caminhos segundo o conselho de ímpios, para caminhos pecaminosos.
E eu mostro isso para você no livro de Isaías, capítulo 28. Livro de Isaías, capítulo 28, diz assim, versículo 14 em diante. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com além fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nós temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. E o versículo 22 desse mesmo capítulo de Isaías 28 diz, agora, pois, não escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição e esta já está determinada sobre a terra. Veja, Isaías 28 vai falar que os escarnecedores eram líderes do povo de Deus que estavam falando, fiquem tranquilos, seus problemas acabaram, já fizemos uma aliança com a morte, ninguém vai mais morrer, já tratamos de tudo, já escondemos todos os problemas, não há problemas, e Deus diz assim, olha, eu preparei uma pedra selecionada, preparada, uma pedra angular, uma pedra essencial, e quem não rejeitá-la, quem se encaixar nessa pedra, esse sim vai ser bem-sucedido. Mais à frente na história dos evangelhos, nós vamos ver que a liderança do povo judeu, os levitas, os sacerdotes, os escribas, os fariseus que governavam e administravam o serviço sagrado no templo de Jerusalém, esses mesmos olharam para Jesus Cristo e o rejeitaram. Viram em Jesus não uma pedra essencial para edificar as suas vidas, mas viram em Jesus uma pedra de tropeço. E o apóstolo Pedro, na sua carta, vai dizer que Jesus era a pedra angular prometida em Isaías e que foi rejeitada por líderes escarnecedores que zombavam e até acusavam Jesus de ser esse que se assenta com escarnecedores. Porque diziam, Jesus é aquele que se assenta à mesa para comer com pecadores. Jesus é aquele que é glutão e bebedor de vinho. Eles acusavam Jesus daquilo que eles realmente eram e não reconheciam em Jesus a pedra angular, indispensável para edificarem uma vida bem-sucedida. Portanto, queridos, cuidado, porque os escarnecedores, por vezes, não estão fora da igreja, mas estão dentro da igreja. O reverendo Dr. Mauro Meister, expondo esse salmo em uma ocasião que ele pregou na igreja presbiteriana de Vila Natal, ele ressalta que por vezes somos nós os crentes, nós os cristãos, que formamos as nossas rodinhas de escarnecedores nos cultos após, quando vamos tomar café e maldizer esse ou aquele irmão, fazer esse ou aquele plano de destruição em vez de edificação. Se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ser bem-aventurados, se queremos vivenciar o melhor de Deus, não podemos andar segundo o conselho dos ímpios, não podemos ficar parados no caminho dos pecadores, muito menos se assentar na roda dos escarnecedores. O profeta Jeremias adotou essa postura e colocou isso diante de Deus. O profeta Jeremias, no seu capítulo 15, versículos 15 a 18, expõe a sua solidão, a sua angústia de fiel ao Senhor. E nós lemos o seguinte em Jeremias 15, do 15 ao 18. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria,
para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não me admite a cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que me enganaram. Veja, por vezes, o não se associar com escarnecedores, não se associar com os pecadores, leva uma vida de solidão até e de questionar, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Não é simples, é o caminho estreito, mas é o caminho do sucesso. E queridos, eu preciso ressaltar ainda que os escarnecedores nos últimos tempos se multiplicariam. Conforme 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, conforme Judas, capítulo 1, versículo 18 a 19, o penúltimo livro da Bíblia vai nos dizer o seguinte, Judas, capítulo 1, 18 a 19 diz: os quais vos diziam no último tempo, haverão escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Por isso, querido, nesses dias em que tantas pessoas, ao invés de promover a união, estão promovendo divisões, estão promovendo partidarismos, cuidado, se esse não é o discurso dos escarnecedores. Cuidado quando nesses tempos em que é tão valorizado o prazer, uma cultura tão hedonista, como as escolas filosóficas vão denominar, aqueles que priorizam o que dá prazer, não priorizam o que é certo, ou tornam como certo aquilo que lhes dá um prazer sensual, sensorial. Queridos, cuidado! Nos nossos dias se multiplicam aqueles que sem o Espírito Santo promovem divisões, promovem afastamento, priorizando prazeres, priorizando situações de sensualidade. E nesse ponto da mensagem eu preciso questionar, por onde você tem andado? Como tem sido a sua vida? Ela tem sido dirigida por conselheiros ímpios? Ou você tem se guardado para só seguir as instruções daqueles que, segundo o Espírito de Deus, que conforme a palavra de Deus tem apontado o que você deve fazer, desejar e promover? Como tem sido o seu caminhar? Qual tem sido as suas paradas? Onde é que você tem perdido tempo? Você tem perdido tempo naquilo que é pecado? Naquilo que é natural da nossa natureza pecaminosa? Ou você não tem perdido tempo e tem buscado uma mudança de rota, você não tem se assentado na roda desses escarnecedores, às vezes líderes religiosos. Eu poderia citar aqui um sem número de pastores, denominá-los, que são escarnecedores. Cuidado, cuidado e que Deus nos livre de sermos esses escarnecedores que promovem essas reuniões, de seguir conselho de ímpios, de perder tempo como pecadores. Mas, queridos, esse caminho do bem-aventurado, esse caminho, ele tem uma motivação especial e o versículo 2 vai nos falar. Ele, ao invés de seguir o conselho dos ímpios, de parar no caminho dos pecadores e assentar na roda dos escarnecedores, toda vez que a Bíblia manda a gente parar de fazer alguma coisa, imediatamente ela aponta o que devemos incluir no lugar. Quando Deus manda nos esvaziarmos de algo, Ele também aponta com o que devemos nos preencher. E o versículo 2 vai dizer antes, ou seja, ao invés de dar ouvido para ímpios, ao invés de ter comunhão com escarnecedores, com ímpios, o que esse homem bem-sucedido faz? Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele não se debruça sobre a palavra de Deus forçado. Não, ele espontaneamente, com alegria, com prazer, ele se volta para a palavra de Deus,
como aquele que é mencionado no Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo do Saltério. Dentre os 150 salmos é o de maior quantidade de versículos. Em todos eles está apontando a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a instrução do Senhor, o caminho do Senhor. E em pelo menos 7 versículos desse Salmo 119, versículo 14, 16, 24, 47, 77, 92, 111, vai dizer que esse homem tem prazer em estudar a palavra de Deus, prazer em meditar na palavra de Deus. A lei aqui é num conceito mais amplo possível, é no conceito do decreto de Deus, da vontade decretada de Deus, da vontade revelada de Deus, de todos os seus planos, de todos os seus caminhos. E esse homem bem-sucedido, ele tem prazer e ele medita. A sua mente, ele ocupa os seus neurônios, as suas sinapses, ele ocupa todo o seu aparelho de memória, de atenção, de reflexão, que vai comandar as suas emoções. Diz que nesse livro, é na revelação do Senhor. Nós estamos falando de ter uma vida fria, intelectualizada, sem viver experiências emocionais e prazerosas, mas todas elas devem ser comandadas, organizadas, dando valor, desejando aquilo que a palavra de Deus valoriza, incentiva e comanda. Esse sempre foi o caminho do sucesso. Quando Moisés, o grande líder do povo de Deus, faleceu, e Josué, o seu sucessor, teve de tomar aquela missão difícil de guiar o povo na tomada das terras prometidas, aquela história de triunfo, aquela história de conquistas que o 6º livro da Bíblia conta. Josué, ele o fez porque ele seguiu algo que é como vemos aqui no livro dos Salmos, versículo 1. Veja qual foi a instrução que o sucessor de Moisés recebeu do próprio Deus. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde andar. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de prosperar, e o teu caminho será bem sucedido. Qual foi o segredo de Josué? Josué experimentou coisas que nem Moisés experimentou. Josué meditou na palavra de Deus dia e noite. Outro salmista vai dizer que esse é o seu desejo, estar na casa do Senhor, estudando a palavra de Deus. Salmo 26, versículos 2 a 8, ele abre o coração e ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade eu tenho perante os olhos, tenho andado na tua verdade, não me tenho assentado com os homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar em voz alta os louvores, proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Veja que o prazer desse outro salmista também era as coisas de Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus, ali onde Deus se revela e ali onde Deus promove a manifestação da sua glória, da sua comunhão com o seu povo. Onde está o teu prazer?
o que tem ocupado a sua mente? No que você tem meditado, no que você tem maquinado, os teus planos têm sido alicerçados na lei do Senhor, ou você já nem lembra mais onde é que está a sua Bíblia, você dia a dia não se lembra? Veja, queridos, o povo de Deus foi ordenado, que era para falar dessa palavra pelo caminho, era para falar dessa palavra com seus filhos, com as suas crianças. Isso é muito prazeroso. Nesse período de quarentena, que estamos tendo mais tempo com os nossos filhos, esse deve ser um exercício. E é um exercício muito prazeroso para aqueles que estão experimentando isso. Como é bom meditar, ao invés de ficar meditando nas más notícias, nas notícias imprecisas, ficar meditando nas batalhas dos governantes, ficar meditando em coisas que você nem sabe se vai acontecer. Encha a tua mente com a palavra do Senhor, encha o teu coração com a lei do Senhor. O Senhor Jesus disse: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde está o teu coração? Onde está o teu prazer? Também no livro de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, o Senhor Jesus ensina sobre dois filhos. Dois filhos que receberam uma ordem do seu pai, dois filhos do mesmo pai, e esse pai dá uma instrução para um dos filhos. E um dos filhos fala: sim, pai, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser, e ele saiu e não fez. Enquanto o outro filho, em primeiro momento, rejeitou a instrução do pai, mas depois, ao refletir, ao meditar, tomou a atitude que o pai tinha lhe dado, lhe comandado. E aí Jesus pergunta: qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Essa pergunta é para mim e para você. Qual dos dois filhos nós somos? Nós temos feito a vontade do Pai? Nós temos nos alegrado na vontade do nosso Pai? Ou quando nós oramos a oração do Pai Nosso, pedindo: seja feita a tua vontade, nós nem nos lembramos mais qual é a vontade revelada do nosso Deus na sua palavra, na nossa lei. Queridos, a motivação para andar no caminho certo, para rejeitar o conselho dos ímpios, para não parar no caminho dos pecadores, para não ter comunhão com os escarnecedores, é o prazer na lei do Senhor. É ocupar a nossa mente com a lei do Senhor. Com que a sua mente anda ocupada? É certeiro o ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. Se não estamos cheios da palavra de Deus, se você não tem lido as Escrituras, se nesse tempo você não tem reservado momentos para ouvir pregações da palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, cuidado, porque a sua motivação, aquilo que te dá prazer, provavelmente não é aquilo que é agradável a Deus e provavelmente não está te movendo a desviar-se do conselho dos ímpios, a não parar no caminho dos pecadores e pior, a formar e participar da roda com escarnecedores, vazios do Espírito Santo, promotores de divisão e de sensualidade. Por fim, qual é o resultado alcançado por esse bem-sucedido homem? Versículo 3 diz que ele é como uma árvore plantada junto às águas. Começa a falar da raiz. Quando a raiz é boa, os frutos são bons. Ele é plantado junto a águas constantes, águas correntes. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, diz que bendito é o homem que confia no Senhor. Porque esse homem que confia no Senhor, ele é como árvore plantada junto às águas, que vem o mau tempo e ele não precisa temer, vem o calor, a sequidão e ele não fica sem nutrição, ele não teme mal algum. E assim é esse homem bem-sucedido,
porque o resultado de uma vida que se desvia do conselho dos ímpios, que não perde tempo com pecadores, mas que tem prazer na lei do Senhor, que ama a meditação na palavra de Deus, é realmente essa boa raiz. Boa raiz que resulta em bons frutos. Versículo 3 diz que no tempo devido ele dá o seu fruto. No tempo devido ele dá o seu fruto. Um outro dos salmos, Salmo 92, versículo 12 a 14, vai dizer o seguinte. Salmo 92, versículo 12 a 14. O justo, ou seja, aquele que diante do tribunal de Deus não é condenável, porque cumpre a lei de Deus, pois meditou na lei de Deus e a colocou em prática. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Queridos, esse homem bem-sucedido, ele não é bem-sucedido apenas enquanto ele é jovem. O mercado de trabalho hoje valoriza mais os jovens e deixa muitos homens experientes, às vezes quem passou dos 40, dos 50 já fica desesperado porque não consegue arrumar emprego, mas diante de Deus, esse homem bem-sucedido, esse homem que escolheu a melhor posição diante de Deus, o melhor lado espiritualmente falando, esse homem sempre dá frutos. Eu essa semana ainda conversando com um irmão querido da nossa igreja, que já passou dos 80 anos de idade, e ele me falava: pastor, eu tenho esse e aquele plano para a nossa igreja. Veja que bênção! É assim que devemos almejar, é assim que devemos buscar ser. E isso é um resultado inevitável de quem escolheu o caminho, rejeitou o caminho dos ímpios, rejeitou ficar parado pecando, rejeitou perder tempo no escarnecer. Não, alguém que tem prazer na lei do Senhor. Esse mesmo irmão me contava: olha, pastor, eu todos os dias leio um capítulo da Bíblia junto com a minha esposa, que leu outro capítulo da Bíblia, e depois eu continuo lendo a palavra de Deus. Esse homem já deve ter lido a Bíblia ao menos umas 50 vezes, se não 100. E ele continua cumprindo isso. Eu posso me lembrar de um outro irmão, um pastor também, já jubilado. Aliás, pastores jubilados são uma bênção, porque continuam dando frutos. Poderia citar vários. Reverendo Paulo Bronzelli, Reverendo Mário Alves, tantos homens de Deus que já dedicaram tanto na obra de Deus e continuam produzindo. Reverendo Paulo Bronzelli está lá plantando um seminário para resgate de moradores de rua na Missão Vida em Cocalzinho. Reverendo Mário Alves cotidianamente posta mensagens extremamente edificantes nas redes sociais, homens que são grandemente usados por Deus porque são homens bem-aventurados porque têm prazer na lei do Senhor, meditam na palavra de Deus e assim, no seu tempo, dão o seu fruto. O Senhor Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas. Pode-se tirar uma fruta boa de uma árvore ruim? Pode-se tirar um figo de uma videira? Pode-se tirar uma uva de uma figueira? Não, cada árvore dá aquilo que a sua natureza permite. E assim nós vemos esse texto dizendo que esses homens têm uma aparência que não murcha, uma folhagem que não murcha, tudo quanto ele faz é bem sucedido. Queridos, o ser bem-sucedido não significa ficar rico, ficar famoso, ficar poderoso, como o sucesso que é buscado pelos ímpios, por aqueles que não têm um relacionamento com Deus. O homem de Deus ele pode ser ambicioso, no sentido de ter ambições, mas essas ambições não se traduzem em ganância.
planos caríssimos, riquíssimos, estão sendo consumados sem valores financeiros, mas também não tem dinheiro que pague o que homens como esses têm produzido e podem produzir. Sim, irmãos, ser bem-sucedido é estar enquadrado naquilo que diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. E o propósito de Deus, para que todas as coisas cooperam, é de ser conforme a imagem de Jesus. Ter a imagem de Jesus dia a dia restaurada, moldada, formada. E assim ver claramente que o que Deus predestinou, Ele justificou, o que justificou chamou e o que chamou glorificou. Esses que têm escolhido o melhor lado da vida, o lado de Deus, o lado da palavra de Deus. Por vezes, são como uma viúva pobre que não tem grandes riquezas, mas que são reparadas por Deus e são tornados verdadeiros exemplos para a posteridade. Sim, sim. Esses são como aqueles que Jesus disse em João 7, versículos 37 a 39. Se você tem sede, venha a mim. E aquele que crer em mim, dentro de si jorrarão rios de água viva. João 7, capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Depois que Jesus foi glorificado na cruz, o Espírito Santo foi derramado, Jesus voltou à direita de Deus Pai e enviou o Espírito Santo, para que dentro dos justos esse rio continuasse fluindo e capacitando a dar os frutos no devido tempo, fruto do Espírito. E o próprio Jesus, também em João, capítulo 15, ele diz o seguinte: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o bem-sucedido. Esse é o que está numa situação distinta, do lado certo em relação a Deus. Mas o Salmo 1 vai nos falar de um grupo que não está do lado certo, que não escolheu o caminho certo, que não tem se detido nas coisas certas, que não tem prazer na palavra de Deus, não tem meditado nas coisas de Deus. Portanto, tudo que faz não é bem sucedido, tudo que faz é terrível. Salmo 1, versículo 4 diz: os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim, eles são, porém, como a palha. O seu procedimento, as suas motivações não são como a do bem-aventurado. São alheios à palavra de Deus, são esvaziados do conhecimento da revelação de Deus. Eles não são assim e, portanto, eles são como a palha que o vento dispersa. Eles não são como aquela árvore frondosa, bela, bem nutrida, frutífera. Não, eles são como palha. Como palha. O resultado da vida de alguém que escolheu o lado errado, o caminho errado, o partido errado em relação a Deus é terrível, é como palha. E o Senhor Jesus, anunciado por João Batista, em Mateus 3,12 e Lucas 3,17, o Senhor Jesus, o Deus Filho, é aquele que com a sua pá ele tem na mão e limpa completamente a sua eira,
recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Queimará a palha em fogo inextinguível. O destino daqueles que são como a palha, o destino daqueles que não ocupam a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, que não se desviam dos caminhos reprovados por Deus, o destino daqueles que estão cheios do conselho de pessoas que não acreditam em Deus, é o fogo inextinguível, é o destino da palha, sim. E o texto diz mais, versículo 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Há um dia que todos estarão diante de Deus. Lembre, todos os caminhos levam a Deus. E quando você chegar diante de Deus, você vai ouvir a sentença. Como é que ficou a tua vida em relação à regra de Deus, à palavra de Deus? Como é que ficou a tua vida em relação ao Filho de Deus, dado por Deus na cruz por amor de ti? E diz o versículo 5, os perversos não prevalecerão no juízo. Os perversos, nem nos pecadores, estarão na congregação dos justos. Deus vai ajuntar todos os justos. Todos aqueles que no dia do seu tribunal serão declarados eternamente livres de toda a condenação, livres de toda a culpa. Sim, esses não são os perversos. Esses não são os ímpios. Esses não são os pecadores. E eu e você somos pecadores. Eu e você somos pecadores. De que lado ficaremos? Qual será o nosso destino? Estaremos diferente daquela árvore frondosa? Às vezes é difícil. O salmista, no Salmo 73, um servo de Deus, ele expõe que em determinado momento da sua vida, ele achou que não valia a pena escolher o lado da justiça, o lado da santidade, o lado da palavra de Deus. Salmo 73, no versículo 2, ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu se desviasse dos meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos pelos outros homens. Mas no versículo 12 a 13 ele diz o seguinte: eis que estes ímpios são sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Um servo de Deus em determinado momento pensou, será que não vale a pena continuar do lado certo? Como Jeremias questionou o Senhor, será que o Senhor não está vendo que eu não tenho me associado com eles? Mas esse mesmo salmista segue dizendo, versículo 16 e 17 do Salmo 73, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele diz, não é fácil pensar sobre qual caminho seguir, por onde perseverar. Mas quando eu cheguei na casa de Deus, eu lembrei que há diferença, que não é tudo igual, que não vão todos para o mesmo lugar, não terão todos o mesmo destino, de que realmente Deus faz distinção. Versículo 23 e 24 ele diz, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Veja, não vai para onde a palha vai. Não vai para onde a palha vai. Recebe-me na glória. E versículo 27 e 28 ele diz, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio.
para proclamar para todos os seus feitos. Ele diz, vale a pena continuar do lado certo, vale a pena dizer não para o caminho dos ímpios, vale a pena não parar onde os pecadores param, vale a pena não me assentar com os escarnecedores, vale a pena meditar nessa palavra, ter prazer nessa lei, vale a pena, porque o final vai mostrar a grande diferença, o grande e distinto caminho que eu segui. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, eu vou vos preparar um lugar, e quando eu voltar, eu vos levarei para esse lugar. E Tomé perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus disse, vocês sabem o caminho. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Há um caminho que leva para a presença de Deus em delícias e maravilhas. Esse caminho se chama Jesus Cristo. E se você confia nele, você tem acesso ao Espírito Santo que faz fluir de ti rios de água viva para que você sempre dê fruto no tempo adequado. Você sempre dê o fruto do Espírito Santo. Tudo na tua vida seja bem sucedido, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino. Você tem a possibilidade de estar do lado certo, não o lado dos ímpios, mas o lado dos justos. Você precisa apenas ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Jesus também falou de duas casas. Uma casa que foi construída sobre areia e que quando vieram os ventos, as tribulações, essa casa desmoronou. Mas uma outra casa construída sobre a rocha, sobre a pedra angular, ela suportou as tribulações e os ventos e as dificuldades. Sim, Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como quem coloca a casa sobre a rocha. O último livro da Bíblia e também a última citação dessa mensagem nos fala que no fim haverão dois lados e você precisa estar do melhor lado. No fim, versículo 11 de Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, diz o seguinte, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora, do outro lado, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira. Todos os caminhos levam a Deus. E William Hendrickson disse que o céu é o céu de Deus, porque é onde Deus está manifestando todo o seu amor. E o inferno é o inferno de Deus, porque Deus está no inferno manifestando toda a sua ira, toda a sua justiça, condenando todos aqueles que rejeitaram o seu bom caminho, que rejeitaram escolher o Filho de Deus como Salvador, que rejeitaram o bom caminho, o conselho de Deus, o ter comunhão com Deus, o meditar na palavra de Deus. De que lado você vai ficar? Vivemos um tempo de polarização. As polarizações sempre existiram e sempre existirão, vão aumentar ainda mais e durarão eternamente. Não existirá apenas um lado, nunca. Sempre haverão dois lados. O povo de Deus e o povo que rejeitou a Deus. O povo que abraçou a palavra de Deus e o povo que fez pouco caso da palavra de Deus. De que lado você está? Que Deus te conduza no caminho da bem-aventurança dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo,
que tirou o pecado do mundo. Que Deus te conduza pelo bom caminho, pelo melhor lado da história. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.